E nós tivemos a proclamação do Evangelho, segundo Lucas, capítulo 17. Vocês fizeram uma meditação durante 30 minutos, compartilhando o seu entendimento nas pequenas salas. E agora, então, a Odete e a Vivian farão uma reflexão desse trecho do capítulo. Por favor, Odete, pode compartilhar. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Nós vamos falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Instrução sobre o escândalo, o perdão e a fé. Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo que seria impossível evitar escândalos. Ai daquele por quem eles vêm. Jesus fala aqui de um pecado muito sério. O que é o escândalo? De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, o escândalo é a atitude ou comportamento que leva outrem a praticar o mal. Aquele que se escandaliza torna-se o tentador do próximo. Atenta contra a virtude e a retidão. Pode arrastar seu irmão à morte espiritual. O escândalo constitui uma falta grave se, por ação ou omissão, conduz deliberadamente o outro a uma falta grave. A gravidade do escândalo. O escândalo se reveste de particular gravidade em virtude da autoridade dos que o causam ou da fraqueza dos que o sofrem. O escândalo é grave quando provocado por aqueles que, por natureza ou por função, devem ensinar e educar os outros. Os crimes de gravíssima seriedade entre os judeus costumavam ser punidos dessa maneira. Atava-se ao pescoço do criminoso uma grande pedra, para então ser precipitado ao fundo do mar. Por isso, Jesus se refere a essa punição severa ao falar sobre os escândalos. Jesus é drástico, porque é melhor sofrer uma morte horrorosa do que levar um pequenino a ter uma morte ainda pior, a morte eterna. E quem são os pequeninos? Os pequeninos são as pessoas recém-convertidas e frágeis na fé. Para concluir, Jesus diz aos seus discípulos: tomai cuidado de vós mesmos. Ele sabia que os fariseus provocariam escândalos. Então, pede que cada discípulo seja guarda de si mesmo e também tenha consciência das suas atitudes. A crise no campo da pedofilia, dentro da Igreja Católica, é um exemplo recente de escândalo envolvendo o clero. Um escândalo grave, pela autoridade de quem o cometeu e pela fraqueza de quem o sofreu. Há poucos dias, o Papa Francisco promulgou uma reforma nas sanções penais da Igreja. Os crimes e penas para abuso de menores foram definidos com maior precisão e foi destacada a atenção a ser dada às vítimas. E nós, hoje em dia? Será que algumas das nossas ações estão levando os outros a pecar ou a achar que o pecado é algo no qual todo mundo pode viver? Vamos refletir sobre o primeiro mandamento com base no livro A Fé Explicada, do sacerdote norte-americano Léo XIII. O primeiro mandamento nos obriga a conhecer o que Deus revelou e a crer nessas verdades firmemente. Sempre que deixamos de fazê-lo, pecamos contra a fé.
Vários são os perigos que podem nos levar à apostasia, que é a rejeição total da fé. Entre eles estão as leituras imprudentes, que podem colocar em dúvida as nossas crenças religiosas. Essa questão tem se agravado nos dias de hoje em função das redes sociais e da diversidade de mensagens que trafegam por elas. Outro perigo é o pecado habitual. Um homem não pode viver continuamente em conflito consigo mesmo. Se as nossas ações contradizem a nossa fé, uma das duas partes tem que ceder. Existe também a rejeição parcial da fé, que é o pecado da heresia. Herege é um batizado que se recusa a crer numa ou mais verdades reveladas por Deus e ensinadas pela Igreja Católica. Se o herege acredita que Deus pode errar num ponto da doutrina, não há razão para crer nos demais. Portanto, rejeitar um deles é rejeitar todos. Por isso, é importante formar a nossa consciência na doutrina da Igreja, na oração, na piedade e na penitência. Jesus então fala sobre o perdão e a correção fraterna. Se teu irmão pecar, repreende-o. Nós não podemos deixar o outro viver no erro. Temos a obrigação de repreendê-lo, mas não devemos censurá-lo com insistência, nem tampouco tornar pública a sua falta, porque essa atitude leva à vergonha e à indignação. É muito importante agir com carinho, abertura e sabedoria. A correção deve ser fraterna, para que o pecador encontre em você um amigo, aceite os teus conselhos e persevere na correção. Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho nos alertam. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é negá-la. Não se impõe a verdade sem caridade, mas não se sacrifique a verdade em nome da caridade. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo, estou arrependido, lhe perdoarás. O número 7 quer dizer sempre. Jesus diz que não pode haver limite para perdoarmos nossos ofensores arrependidos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esta é a parte mais dura do Pai Nosso. Temos que perdoar se esperamos ser perdoados. A dificuldade de praticar essa caridade com todos, inclusive com nossos inimigos, deve convencer-nos de como é necessário apoiar-nos na graça de Deus. O perdão é um ponto alto da oração cristã. O perdão dá também testemunho de que, em nosso mundo, o amor é mais forte que o pecado. O perdão é a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com seu Pai e dos homens entre si. Para Deus, a mais bela obrigação é nossa paz, nossa concórdia, a unidade de todo o povo fiel, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. O grão de mostarda era o menor de todos na época e já seria suficiente para realizar coisas grandiosas. A amoreira tem raízes profundas na terra e, com o passar dos anos, fica praticamente impossível arrancá-la. O Papa Francisco, ao falar sobre esses versículos de Lucas, diz que o pedido dos apóstolos é uma bela oração, que devemos recitar muito durante o dia. Senhor, aumenta a minha fé. Ao falar do grão de mostarda e da amoreira,
Jesus quer dizer que nada é impossível para aqueles que têm fé. Mas o mais surpreendente é a resposta de Jesus, porque é ele que nos pede para ter fé. Porque a fé, que é um dom de Deus e sempre se deve pedir, tem de ser, por sua vez, cultivada também por nós. É a fé que nos dá a capacidade de olhar com esperança para os altos e baixos da vida, que nos ajuda a aceitar até mesmo as derrotas e os sofrimentos, sabendo que o mal nunca teve, nunca terá a última palavra. Lição de humildade. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá: vem depressa sentar-se à mesa? Naquela época, era comum se ter escravos. Um escravo não era um empregado, era propriedade de outra pessoa. Como ele não valia nada naquela hierarquia econômico-social, não recebia sequer um elogio, um incentivo. Jesus está dizendo que aqueles que servem ao Senhor devem realizar a missão que lhes foi dada sem esperar nada em troca por isso. Deus é o centro de tudo e devemos viver para Ele. Sem Deus, somos servos inúteis, porque nada podemos fazer sem os dons e sem a graça de Deus. A resposta de Maria ao anjo Gabriel resume o que é ser um servo. É se colocar com humildade diante daquele que é o único necessário, Deus. Fé e serviço estão interligados. O Papa Francisco nos ensina que a fé é o dom que vale a vida inteira, mas que só dá fruto se fizermos a nossa parte. E qual é a nossa parte? Jesus faz a gente compreender que é o serviço. Há tantas formas de servir, aqui mostramos apenas algumas delas. Mas Jesus nos pede disponibilidade total. E por que Jesus é tão exigente? Porque ele se fez nosso servo até o extremo, tendo vindo para servir e dar a sua vida. O Papa Francisco ressalta duas tentações que estão presentes em nossas vidas. A primeira é deixar o coração entibiar-se. O coração tíbio se fecha numa vida preguiçosa, sufocando o fogo do amor. A segunda tentação é sermos ativos demais, pensarmos como donos e trabalharmos apenas para ganhar créditos. Então, o serviço acaba se tornando um meio e não um fim, porque o fim passou a ser o prestígio. Tudo que foi falado sobre serviço e fé poderia ser resumido nessas 3 frases de Santa Teresa de Calcutá. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. O fruto do serviço é a paz. O leproso agradecido. A cura dos 10 leprosos é narrada apenas por São Lucas. O sofrimento físico dos leprosos era acompanhado de marginalização social e religiosa. Como eram considerados impuros, viviam isolados e banidos da sociedade. Quando se recuperavam, tinham que passar pela inspeção levita para poderem se reintegrar à vida da Aliança de Israel. Jesus estava a caminho de Jerusalém e passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Embora os samaritanos fossem descendentes distantes das tribos do norte de Israel, os judeus os consideravam impuros porque seus ancestrais casaram-se com imigrantes estrangeiros e prestaram culto a deuses estranhos.
Ao entrar numa aldeia, 10 leprosos param ao longe e clamam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus escuta o grito dos leprosos, não os toca e põe à prova sua fé, dizendo para irem ao sacerdote, que era o responsável por comprovar a cura. Os leprosos obedecem à palavra de Jesus e, durante o caminho para Jerusalém, são curados. E aqui vem o ponto mais importante: todos receberam o mesmo benefício, mas só um, aquele de quem menos se esperava, retorna para agradecer: um samaritano. Ele não se contenta com a cura obtida pela própria fé e volta atrás para expressar a sua gratidão pelo dom recebido. Os outros 9, que representam a maioria do povo eleito, não são capazes de perceber nesse sinal a proximidade de Deus. Para eles, Deus continua sendo alguém que só se limita a exigir o cumprimento da lei. Jesus sublinha fortemente a falta dos 9 leprosos ingratos. Não ficaram curados todos os 10? Por fim, Jesus diz ao leproso agradecido: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Neste percurso de fé dos leprosos, vemos 3 etapas. A primeira é invocar. Os leprosos, apesar da sua condição de exclusão, gritam a Deus, que não exclui ninguém. O Senhor liberta e cura o coração se o invocarmos. A segunda etapa é caminhar. Os leprosos são curados enquanto caminham. É no caminho da vida que a pessoa é purificada. A fé abre caminho através de passos humildes e concretos. A fé é caminhar juntos e constitui nossa tarefa cuidar de quem deixou de caminhar. Por fim, a terceira etapa é agradecer. Nesta narração, vemos a divisão entre os que não agradecem e os que o fazem, os que tomam tudo como se lhes fosse devido e os que aceitam tudo como dom, como graça. Só ao leproso que agradece é que Jesus diz: a tua fé te salvou. Pois ele não se encontra apenas curado, também está salvo. O ponto culminante do caminho de fé é viver dando graças. A oração de agradecimento começa sempre a partir do reconhecimento de que fomos precedidos pela graça. Para nós cristãos, a ação de graças deu nome ao sacramento mais essencial que existe, a Eucaristia. A palavra Eucaristia, de origem grega, significa exatamente isto: agradecimento. Vinda do reino de Deus. Os fariseus perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus. Eles ainda mantinham a expectativa de um Messias glorioso que os libertaria do poder romano. Esperavam um território livre, um local onde o reino iria se manifestar. É por isso que Jesus lhes responde que o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, e nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Pois o reino de Deus já está no meio de vós. O reino de Deus é espiritual, acessível apenas aos olhos da fé, porque é somente por ela que podemos alcançar a natureza divina de Jesus Cristo. Jesus dá a conhecer aos seus discípulos que a perseguição que virá será tão cruel que eles desejarão tornar a experimentar, ao menos por um dia, o tempo em que ainda interagiam com ele. Jesus faz então uma advertência sobre os falsos messianismos. A vinda de um anticristo, que poderia ser confundido com o próprio Jesus Cristo, é o motivo desse aviso. A obra que estamos vendo
é do artista renascentista Luca Signorelli. Ele retrata o anticristo que, de cima de um pedestal e com todo o ouro aos seus pés, prega as palavras ditadas pelo demônio, atraindo a maior parte da humanidade. São Paulo, ao falar sobre o retorno do Senhor, alerta sobre a ação do anticristo. Ninguém de modo algum vos engane, porque o primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. O Filho do Homem, no seu dia, virá como um relâmpago. Ninguém poderá se ocultar, nem mesmo no interior da própria consciência, porque o fulgor do juiz penetrará todas as coisas. Será um dia de julgamento e de derrota para todo o pecado do mundo, e um dia de salvação e vitória para todos os amigos de Deus. Esta vinda gloriosa de Cristo no final dos tempos é chamada de parousia do Senhor. A palavra grega parousia significa a vinda de alguém importante, que traz consigo dons e bênçãos. A plenitude da chegada do reino não ocorrerá antes que o Filho do Homem sofra e seja rejeitado. Jesus fala aqui da sua paixão e também prepara o espírito dos seus discípulos. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que foi consequência dos nossos pecados. Deus quis eliminar o mal, renovando toda a criação. Também do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus fala para Ló, sobrinho de Abraão, sair de Sodoma com a sua família. Jesus recorre às histórias de Noé e de Ló, descritas no livro do Gênesis, para nos lembrar que este mundo, tal qual o conhecemos, um dia chegará ao fim e também seremos tomados de assalto. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os tirar. É preciso vigiar, para que nos dias da tribulação não se recaia no desejo de gozar os bens do mundo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ló e sua família deveriam deixar a cidade sem olhar para trás. Sua mulher não obedeceu. Olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Ficou apegada aos bens que estava abandonando e não se salvou. Nossa vida, nossa família, nossos bens têm valor, mas têm valor em Deus. Todo que procurar salvar a sua vida irá perdê-la, mas todo que a perder irá encontrá-la. O que diz a Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino sobre esse versículo? Antes do Filho do Homem se manifestar, haverá uma perseguição do anticristo aos fiéis. Aquele que se entregar aos perigos e sofrimentos será salvo. Aquele que se fizer servo do anticristo, por apego à própria vida, irá perdê-la. Cristo Senhor já reina através da igreja, mas ainda não lhe estão submetidas todas as coisas deste mundo. O triunfo do reino de Cristo não se dará sem a última investida das potências do mal. Digo-vos que naquela noite 2 estarão em uma cama, um será tomado e o outro será deixado. Segundo Santo Agostinho, noite aqui significa tribulação. De todos quantos foram abatidos pelas fraquezas humanas, parte é abandonada, isto é, reprovada,
e outra acolhida. É nossa atitude em relação a Cristo nessa vida que definirá o nosso destino. O mundo será transformado com a vinda de Jesus no final. Por outro lado, a Igreja deseja que cada um de nós pense na própria morte, no dia do encontro com o Senhor. Estamos habituados à normalidade da vida, mas um dia poderemos ser tomados e quem está do nosso lado poderá ser deixado. Para alguns será de repente, para outros será depois de uma doença. Não temos como saber. Por isso, estar com o Senhor é viver cada dia como se fosse o último, procurando fazer o melhor. Perguntaram-lhe os discípulos: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o cadáver, ali se reunirão também as águias. As águias podem representar as almas dos santos ou dos justos. Por outro lado, podem também representar as potestades vingadoras sobrevoando os ímpios. Essas são algumas interpretações extraídas da Catena Áurea. O que importa é saber que o sinal será claro e que todo mundo verá o dia do Filho do Homem. Só o Pai conhece o dia e a hora em que isso acontecerá. No dia do juízo, por ocasião do fim do mundo, Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, terão crescido juntos ao longo da história. Ao vir no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso revelará a disposição secreta dos corações e retribuirá a cada um segundo suas obras e segundo tiver acolhido ou rejeitado sua graça. A mensagem do juízo final inspira o santo temor de Deus e é apelo à conversão. Preparemo-nos. Nós falamos para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E após esta reflexão, nós novamente iremos nos reunir nas pequenas salas para continuar a nossa reflexão. Agora, sempre lembrando que é um momento diferente. Nós já ouvimos a proclamação da palavra, nós já ouvimos uma explicação da palavra, mas agora nós precisamos refletir exatamente o que ela fala para as nossas vidas. É trazer a palavra de Deus para hoje, para a vida de cada um de nós. O que esta palavra me estimula a ser? O que ela me estimula a mudar? O que ela estimula que eu persevere? Enfim, a palavra de Deus, ela me interroga. E qual vai ser a minha resposta a esta palavra? Então, além de refletirmos sobre o que a palavra nos fala, também vamos retribuir ao Senhor com a nossa oração inspirada a partir da palavra. Então, teremos aí mais 30 minutos para reflexão, quando então retornaremos para a nossa sala principal. Até já.